Paz do Senhor, minha gente, tudo beleza? Eu sou o André Crisotto, nós estamos começando mais um ADBROcast, então queremos já dar as boas-vindas aqui para os nossos amigos que estão presentes. O primeiro coordenador de missões, o evangelista Moamir, também pastor Alex, que é o segundo coordenador de missões aqui do Campo de Brusque, e meu amigo irmão Salles também, pregador da Palavra de Deus, que vai me ajudar então a fazer essa conversa aqui muito edificante, com certeza. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, pastor André, é um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Gostei de vir da primeira vez. Gostou e voltou. E estou aqui, estou muito feliz de estar aqui com o pastor Alex e com você também, e o Samuel aí, que Amém. está com nós. Amém. Amém. Nossa saudação a todos os nossos amados irmãos, ao pastor André também, o evangelista Moamir, irmão Samuel, que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria para nós poder estar aqui pela primeira vez, né? Que seja a primeira de muitos, né? Com certeza. Deus abençoe a vida Maravilha. dos irmãos. Amém. Glória a Deus. E tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui nesta noite, né? Temos aqui duas pessoas muito experientes e você fica ligado, tá? Não se afaste. Eu tenho certeza que a gente será muito abençoado aqui nesta noite. Com certeza. Nós sabemos que a missão ela faz parte da vida do cristão, né? E ambos, né, os dois que nós vamos entrevistar hoje, tiveram envolvimento desde cedo, né, com a obra de Deus. Então, vocês poderiam falar um pouco para o público também conhecer vocês mais de perto, um pouco da biografia de vocês e quando foi o primeiro contato com a obra missionária? Bom, eu nasci no lar cristão. Sirvo a Deus desde a minha infância, pela misericórdia de Deus. E é um privilégio que eu digo que tenho, porque Deus me livrou de muita coisa ruim deste mundo. É a grande misericórdia de Deus. E aos 8 anos de idade, Deus falou comigo, através de uma profeta que é uma mulher de Deus, entregou uma mensagem que se cumpriu na minha vida. Então, a mensagem era de Deus realmente. E essa mensagem dizia que era para mim orar, jejuar e ler a Bíblia, que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu, com 8 anos de idade, aquilo ali foi... não sabia o que seria, a criança, né? Vem tanta coisa na cabeça. E a gente foi crescendo e foi nascendo um desejo no coração da gente de pregar a palavra, de ganhar as almas, de fazer evangelismo. Que eu morava no interior, no interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci no interior de Santo Antônio das Missões, uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Eu morava num rincão chamado Rincão dos Barcelos. E foi ali que Deus se encontrou com a minha vida. Foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi ali os meus primeiros passos como auxiliar da igreja. Meus tios eram pastor da igreja, até hoje eles estão lá fazendo algo do Senhor. Mas foi ali que Deus falou comigo pela primeira vez e surgiu em mim um desejo de um dia ir para a cidade e estar no meio de um público grande, porque a gente ouvia muito naquela época, pastor Alex, a Rádio Marumbi. A Rádio Marumbi do pastor Mateus Iense, que já descansa com o senhor. Mas a Rádio Marumbi era uma igreja em muitos lares brasileiros. Certeza. Inclusive na minha casa. A Rádio Marumbi era ligada de manhã e desligada à noite. A gente ouvia direto. Tocava um hino, eu já sabia quem era o cantor. E tinha muitos cantores, como tem hoje. Naquela época também tinha muitos cantores. Então a gente ia para a lavoura, carpila na roça, levava o radinho, né, que eu tenho até hoje. Eu guardo lá em casa o radinho da recordação. De recordação. Às vezes a minha esposa, não, deixa aí, minha recordação. Está lá o radinho preto, né, Motobras, e que a gente ouvia a Rádio Marumbi. E Deus começou a despertar em mim, ouvindo Idecaso Takayama. Olha só. O pastor Takayama tinha um programa chamado Uma Nova Dimensão de Vida. E aquilo ali começou a mexer comigo. Eu era um jovem, solteiro, criança, adolescente, mas o pastor Takayama fez uma cruzada em Curitiba, que quem é um pouco mais antigo deve lembrar, a primeira cruzada dele, Cristo Vive. Cristo Vive. E essa cruzada foi uma coisa extraordinária, um mover de Deus. E aquilo ali foi um motivo para mim começar a pensar, um dia eu quero estar no meio de uma grande multidão fazendo a obra de Deus. Não sei o que fazer, mas fazendo a obra de Deus. E foi aí que nasceu esse desejo, esse ardor, essa vontade de fazer a obra do Senhor. Que bênção. Maravilha. Que bênção. Uma inspiração, né? A história do irmão evangelista Moamir, né? Eu também, da mesma forma, né? Nasci em um lar cristão. Meu pai, eu tinha 1 aninho de idade quando ele saiu como missionário para a obra, né?
Então eu cresci aí debaixo dos bancos, fazendo a obra de Deus. Uma lembrança que a gente tem assim de primeira participação da gente assim público, né? Isso também o pai e a mãe confirmam, lá na cidade de Gaurama, no Rio Grande do Sul. Os dois são gaúchos? São gaúchos. Chimarrão daqui, né? Chimarrão tá aí, né? Eu sou natural de Erechim, né? Nasci em Erechim, mas morei pouco. Na verdade, a gente morou em dois momentos em Erechim, mas por pouco tempo, né? Então, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai saiu para a obra. Então, na cidade de Gaurama, né? No Rio Grande do Sul, o pai tinha um programa de rádio, era 11 horas, 11h30 da manhã, começava o programa de rádio, até meio-dia. Aí nesse programa de rádio eu tinha acho, uns 4, 5 anos de idade, eu decorei os Salmos 23, né? Salmos 23, ia lá na rádio e falava os Salmos 23. E assim, a alegria era quando saía na rua, todo mundo vinha perguntar quem que era aquele menino, né? Porque era um programa de bastante audiência na cidade pequena, né? E ali foi o começo, né, do nosso envolvimento assim na obra, e sempre com promessas de Deus de estar trabalhando na obra, né? E a gente tentou fugir de algumas formas, mas Deus sempre arrumou um jeito de trazer a gente de volta, né? Que bênção, e estamos envolvidos aí na obra, então, desde cedo, e passamos por muitas atividades na igreja, né? Com jovens, programa de rádio, né? A gente atendeu programas de rádio há muitos anos, né? Inclusive eu comentei aqui com o evangelista Moamir, uma pena que a gente hoje existe essa facilidade de estar gravando, né? E tendo o registro, né, das atividades. Sim. No nosso tempo aí de jovens e adolescentes, né, não tinha, né, tanto registro como nós temos hoje, né? Então muita coisa se perdeu e ficou na memória, né? Então isso é algo assim que está diante de Deus também, né? Glória a Deus. E isso a gente se alegra por ter feito algo para o Senhor, né? E pessoas também que foram alcançadas por Deus, né? Amém. Que bênção, né? E geralmente, né, Samuel, a gente vê vocês no trabalho, na frente da obra missionária, e quem não conhece o passado de vocês, não conhece a história de vocês, pode até pensar, mas né, eu poderia ser coordenador de missões, porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas se a gente for analisar, todo mundo que trabalha com a obra missionária que Deus direciona para esse trabalho na igreja, ele já faz a obra missionária e já tem um envolvimento com isso. Ele já está no coração, a chama ardendo. Porque é admirável ver assim, o trabalho que a nossa igreja faz, né, por intermédio do Departamento de Missões, porque é algo que alcança não somente o Brasil, alcança as nações. Nós temos missionários na Índia, nós temos missionários, né, no Paquistão, nós temos missionários na África, em Cuba, Paraguai, enfim, né, Paraguai, e isso é muito lindo, poder participar, né, dessa obra. E um dia vocês já imaginaram e pensaram, né, que iriam, digamos assim, ter esse contato até mesmo fora do Brasil com missões? Olha, eu pensar assim não, porque o que eu achava quando a gente começou a trabalhar na obra, né, e a gente eu comecei como que nem o pastor Alex falou, a gente começa cedo, a gente nasce no lar cristão, a gente começa cedo a fazer a obra de Deus. Eu com 16 anos eu já cantava em grupos, e comecei a aprender a tocar violão, a gente cantava na igreja, fazia muita peça teatral naquela época, e eu participei de muitas peças de teatro, sempre voltada para o lado do evangelismo. Interessante isso, sempre voltada para o lado do evangelismo. E a gente pensando agora, e isso está tão vivo na memória da gente, que tudo foi um preparar de Deus. Porque eu trabalhava na roça, no meio da lavoura, no meio dos peão que chamam lá no sul. Ali assistia 10, 15 pessoas capinando numa alta coxilha, mas se sabia que no final de semana ia um pastor na igreja nossa, vindo da cidade para pregar o evangelho. Às vezes vinha um cantor, vinha alguém tocar um acordeon, um violão, uma dupla ou um pregador. O que nós fazíamos como jovem e adolescente? Nós convidávamos, nós ia atrás das pessoas, convidávamos, motivávamos as pessoas não crentes para ir no culto. Então tudo isso foi um preparar de Deus já para nós. E quando nós fomos para a cidade, depois de um certo tempo, a gente já tinha outros trabalhos, mas Deus começou a me dar sonhos que se tornaram uma visão de Deus, que eu sonhava que
eu estava no meio de muitas árvores, montanhas. A cidade onde eu morava é uma cidade completamente plana. Eu não conhecia esses morros que tem aqui. Fui conhecido um certo tempo depois, mas lá não existe isso. É muito plano mesmo, que é na fronteira da Argentina. Mas eu comecei a ter sonhos que eu estava morando em um local que existia ruas, matos, muito mato, e lá dentro dessas ruas, lá na frente tinha uma igreja, daqui a pouco tinha outra. E eu comecei já casado, comecei a dizer para minha esposa, nós vamos ser missionários. Amém. Nós vamos ser missionários, nós vamos ir para a missão. Brincava isso com ela. Não fui, Deus não me chamou para ir para a missão. Mas Deus me colocou esse trabalho que é realmente uma grande joia na minha mão. É um sonho que eu tenho de um dia ir nesses outros países. Né? Eu só conheço o Paraguai, né? Mas é um sonho que a gente tem, e o privilégio, que é a alegria que a gente sente em saber que a gente está ajudando com um pouquinho. Nem que seja pouco, mas estamos ajudando um pouquinho alguém que está lá no Paquistão, gente. Um país que é totalmente proibido você pregar o evangelho. Lá na Índia, um país de milhões de deuses, mas lá tem um homem de Deus levando a palavra de Deus. Lá no Camboja, que é um país terrível, tem missionários lá que são ajudados por Brusque e para o nosso departamento. Então, apesar de eu não estar lá, mas a gente está fazendo o que pode para ajudar, e a gente fica tão feliz quando recebe os relatórios, quase toda semana está recebendo, e é uma alegria de ver eles fazendo a obra do Senhor. É interessante o pastor Ami falando, o próprio Espírito, né, em Atos 13 ali, é interessante que ele comissiona Paulo e Barnabé para a obra, né? É engraçado que o Espírito Santo fala à igreja, a igreja discerne o dom e o talento de cada pessoa, de cada indivíduo, e a igreja envia. E vocês dois, os senhores, falando que cresceram já com esse desejo no coração, e realmente é isso, é o que Paulo falou, né? Que Deus ele efetua tanto o querer quanto o realizar. E aí vai da igreja discernir qual é o dom de cada um. Mas aproveitando a experiência e a bagagem de vocês, vocês conseguem dizer para nós o que é missão? Porque às vezes essa palavra ela é muito vaga, né? Será que missões é só ir ou é ser? Né? Eu quero ser missionário, mas aí a pessoa já pensa fazendo missões no Haiti, na África, e às vezes Deus não quer isso para ela. Talvez seja algo mais local. Nada melhor do que os senhores, né, que tem uma vasta experiência, resumir isso pra gente. Pois é, a questão missionária é muito importante, tá? Porque até mesmo se a gente colocar, né, um certo grau de importância, né, o próprio Jesus, né, deu essa total importância aí de fazer discípulos, né? E é claro que hoje nós temos esse sistema formado que sustenta missionários, que faz a obra de Deus, né? Então são sistemas que foram desenvolvidos pela igreja e que hoje funciona muito bem, né? Como disse o evangelista Moamir, né? Por exemplo, nós temos missionário lá no Camboja, né? Quem de nós teria, vamos dizer assim, a oportunidade de ir lá, né? Talvez numa vida inteira nós não teríamos essa oportunidade, mas a oferta do ofertante chega lá, né? E aquele missionário está fazendo, né? Então fazer missão, né, é algo muito importante. A gente aprendeu aqui no seminário do discipulado, né? O pastor que ministrou no sábado à noite falou dessa obrigatoriedade de fazer missão, de evangelizar, né? Para o crente não é uma opção, né? Não é uma opção, é uma obrigação, né? É uma obrigação evangelizar, levar a palavra de Deus. E o que envolve, né, nessa palavra missão é tudo isso, né? É fazer missão, pregando, evangelizando, né, com a vida, né? Quando a gente olha para o texto e de fazer discípulos, tem alguns teólogos que colocam que seria a tradução correta indo, né? Indo fazer discípulos, né? Legal. Indo na padaria, indo no mercado, né? Indo no colégio, né? Fazer discípulos. Não é só
aquele que é oficialmente designado para essa obra, né? Vamos dizer assim, é separado por um ministério, é separado por uma igreja e enviado, não é somente para esse, mas é para todo cristão. Querendo ou não, é um missionário. Todo cristão, obrigatoriamente, ele precisa ser missionário. Ao contrário disso, ele vai ser, né, um ramo sem frutos, né? É verdade. E o ramo sem frutos está sujeito a ser podado e lançado fora. É a Bíblia que diz, né? É melhor ser podado para crescer do que ser podado para queimar, né? Eu acho que todo cristão, ele deveria, como o pastor Alex falou, ele deveria ter em mente o que Paulo disse, né? Ai de mim, se não pregar o evangelho. Olha a expressão que ele usa. Ai de mim se eu não pregar. Eu acho que é essa consciência que nós devemos ter. E qual seria, assim, a diferença entre, eu não sei se existe também, evangelizar e fazer missões? Será que existe alguma diferença? Ou seria praticamente as mesmas coisas? A gente usa essa palavra fazer missões para aqueles que saem fazer missão transcultural, que saem fora fazer a missão. Mas na verdade fazer missão é o nosso dia a dia. Verdade. Eu até resumiria essa palavra como um sentimento. Porque você levanta de manhã e você ora. Eu acho que o cristão não sai de casa sem fazer oração, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente levanta de manhã, a primeira coisa é falar com Deus. E eu pelo menos peço, Senhor, hoje todas as minhas ações, Senhor, guia todas as minhas ações. E a gente faz aquela oração para Deus limpar os caminhos. Eu pelo menos faço assim, né? Mas também a gente pede, Senhor, guia-me que eu possa resplandecer Cristo hoje. E é tão interessante porque o maior evangelismo que existe é o nosso testemunho. É verdade. Então fazer missão é na rua da minha casa, é com os meus vizinhos, é a maneira como eu trato em casa a minha família e os meus vizinhos, é a maneira como eu me comporto no trabalho com meus colegas, entendeu? E isso é fazer missão. Recentemente eu retornei, não vou dizer aqui aonde, mas retornei para o trabalho que eu estava antes, afastado 10 meses, e cheguei no trabalho e fiquei até emocionado, num certo sentido, porque 90% das pessoas que ali trabalham vieram me procurar e me dão um abraço. Seja bem-vindo, você voltou, seja bem-vindo. Que bom, né? Legal, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Senhor, é só a sua misericórdia. Nem eu sabia que era tão amado assim. Meu Deus do céu. Né? Mas é Cristo na gente. É verdade. Com certeza. Porque a gente não está para formar confusão em lugar nenhum. A gente está ali para abençoar as vidas das pessoas. Não é? Em todo lugar. Um bom dia que você dá para o guarda, para o vigilante que você entra na empresa. Um bom dia, Deus te abençoe, bom final de semana, Deus abençoe o seu final de semana. Um abraço que você dá no dia do aniversário dele e diz assim, ó, Deus abençoe a tua vida, porque nós temos o que muita gente não tem, que é a unção do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Então fazer missão é em todo lugar que você vai, todos nós somos missionários. Eu disse que Deus não me chamou para ser missionário, não me chamou para me mandar para os países, mas nós somos missionários. É verdade. Em todos os lugares nós somos missionários. Com certeza. E lembrando também do que Jesus falou, né, lá em Atos capítulo 1, e ser-me-eis 6 testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, né, e também nos confins da terra. Então tem muita gente que deseja alcançar os confins da terra, só que não alcança o seu bairro, não alcança o vizinho, como vocês falaram aqui. Então, tem muita gente que tem o desejo de fazer missão nos Estados Unidos. Agora, manda ele lá pra África, onde o pastor Ronaldo está aqui, que a gente fez um podcast, que ele disse que lá, a tribo Maasai, eles têm que matar um leão para ser um líder na tribo. Já pensou? Enrolar um pano no braço, furar um leão, né, com a lança para poder ser um líder naquela tribo. Já pensou? Eles saem para caçar. Para esse lugar ninguém quer ir. Entendeu? Só que, digamos assim, existe também, nós até tivemos uma palestra excepcional, né, no ano passado, um seminário de missões. Eu fiquei impactado, né? O pastor ali de Gramados falou sobre missões urbanas. Exato. Que é, digamos, fazer missão aqui na nossa cidade. Procurar estratégias para evangelizar na cidade. Né? Então foi muito bom, muito impactante, né, para a nossa vida. E eu achei muito interessante ele falando a respeito da gente ter, né, essa preocupação de pedir para Deus estratégias para alcançar a nossa cidade. Então o departamento de missões também atua na cidade, não é isso? Exato. A gente sempre deve lembrar
da nossa cidade. Aqui em Brusque, por exemplo, alguém pode dizer, não precisa ajudar Brusque. Precisa. Vou dar só um exemplo. Nós tínhamos uma igreja lá no Monte Moriá, lá em cima, lá, que fazia muitos anos que era para ser feita uma igreja nova ali. Sim. Mas ia passando e surgiu um desejo no coração do nosso pastor presidente de fazermos uma igreja ali. E imediatamente nós chegamos para ele com a missão de pastor, nós colocamos o ombro debaixo do seu braço aí, vamos para frente. Começamos a incentivar, hoje está lá a igreja pronta. Benção, né? Uma benção, a igreja lá, os irmãos estão se reunindo, não é? Então, existe necessidade aqui para nós fazermos a obra do Senhor. Existem lugares que precisam ser abertas, outras portas de congregação, não é? A gente pode ajudar com os aluguéis, com o evangelismo, e isso também é fazer missão aqui. Uma das coisas que, pastor André, que é um marco, assim, que algo que eu tenho bastante cuidado, é que tudo que nós investimos na obra missionária, nas ofertas, no carnê missionário, deve ir para a obra missionária. Sim, isso é uma coisa assim que a gente tem um cuidado muito grande. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente. É verdade. Que Deus mandou para cá um homem que tenha paixão pela obra missionária. Então a gente tem esse cuidado, ele tem esse cuidado para que esse dinheiro chegue lá na ponta no missionário realmente. Existem missionários que recebem aí um valor R$500, R$400, mas existem outros que recebem 3 mil e poucos por mês, que a gente está mandando fielmente, sem falhar um mês sequer, ainda no final do ano, ainda recebe o 10º mais um salário, claro. Que a gente manda com a missão. Então esse é um cuidado muito grande que a gente tem com a obra missionária, que toda a contribuição que entra na obra missionária, tanto faz com o carnê ou com as ofertas, que vá realmente para o missionário. Por isso que às vezes eu cobro da liderança que os pregadores que a gente convida para vir nos nossos cultos, eles devem ser, se você quer alcançar um presente ou recompensar algum custo, nós temos outros meios para fazer isso. Temos cantina, eu sempre uso a caixa de eventos que a gente diz. Claro. O nosso congresso geral aqui da sede, as passagens já está comprado para este ano. Glória a Deus. Com a nossa caixa de eventos. Amém. Muito bom. Nós, ontem fizemos uma promoção, já saiu um bom rendimento. Nisso aí, a igreja também nos ajuda nesse sentido. E a oferta missionária e o carnê missionário que as pessoas contribuem, que as pessoas são fiéis, porque a gente vai no púlpito dizer isso para as pessoas, não é? Que as ofertas são para os missionários. Então essas aí são reservadas para missão. E a missão de Brusque não faz só o pagamento mensal. A gente tem os atendimentos, que a gente pode falar mais para frente aí. Sobre os atendimentos que a gente faz também na obra do Senhor. Ótimo. Então, missão, resumindo o que os senhores falaram, além de ir, é ser. É isso aí. Né? Eu nunca fui em um campo missionário, nunca saí, mas recentemente teve um culto ali na Assembleia de Deus Planalto, o pastor Giovanni estava lá, o irmão evangelista Mi também estava lá, e eu confesso que foi um culto assim que me marcou muito. Fazia muitos anos assim que eu não chorava em um culto assim. Eu gosto de chorar em casa, tranquilo, mas no culto eu não consegui me conter, porque quando Deus deu a oportunidade do missionário Miqueias, eu acredito que ele vai assistir esse podcast aí também. O do Acre? Eu conheci ele, a gente conheceu ele no Gideões, né? Sim, eu não sei se ele veio aqui na sede, mas ele foi lá, né, pregou ali pra gente. E quando ele foi lá, e ele começou a pregar, e o evangelista Amir começou a falar como é que aconteceu tudo ali. E teve um momento da pregação que ele começou a falar e tal, e ele olhou pro pastor Amir e deram as mãos ali e começaram a chorar. Essa cena, ela me tocou muito. Eu chorei compulsivamente, eu falei, meu Deus do céu, eu vou sair do culto, eu vou lá no banheiro, porque Deus me tomou. Por quê? Porque às vezes a gente está numa realidade aqui em Brusque tão boa, graças a Deus hoje eu trabalho num banco, numa instituição financeira, ganho bem, Deus tem me abençoado, e eu pude ver, né, que onde Deus tem me levado, e até mesmo alcançar os níveis financeiros que Ele tem me permitido alcançar, não é para mim. Pro reino? Sabe? É pro reino. E ali eu firmei um compromisso comigo mesmo, falei, enquanto, né, o pastor Amir, Giovanni, o pessoal aqui, a equipe da Missões, estiver ali abençoando Miqueias,
todos os meses eu estarei abençoando ele financeiramente. Eu fiz um compromisso comigo. Eu não posso estar lá no Acre, né? Mas eu posso ser missionário no sentido de sustentar ele para que ele alcance vidas lá. Eu acredito que é isso, né? É exatamente isso. A cidade de Brusque é uma cidade próspera. E Deus nos dá esse recurso para que a gente possa investir para a glória de Deus. Não entra na minha cabeça alguém dizer que é cristão, dizer que ama a Deus e não faz nada pela obra missionária. Eu contribuo para a missão para ver o que vai acontecer na tua empresa. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que começaram a contribuir com 2%, hoje estão com 50%, estão milionários. Deus abençoe. Esse não é o propósito, mas Deus honra com certeza esses propósitos que são feitos com amor, com fé. Né? O Miqueias, a gente, como eu falei em atendimento, né? O Miqueias é um menino que tem 24 anos. Novo, né? E a menina, a Clícia, eu acho que eu acertei. Clécia. Ela tem 20 anos de idade. Eu, quando enxerguei ele lá, os dois lá em Camboriú, eu estava lá e vendo a apresentação deles, eu achei que eles eram filhos de missionário. Olhei para eles, muito novo para ser missionário. Mas Deus me tocou tão forte no coração que eu devia falar com eles. E eu pensei, não, coisa minha. Né? Mas eu quando vi, estava conversando com eles e na mesma hora o pastor Giovanni chegou junto. Então Deus abriu uma porta para nós abençoarmos a vida dele. E há dias atrás ele me cortou o coração, porque ele mandou um vídeo, gravando um vídeo de cima da moto dele, abaixo de chuva, entendeu? Dizendo que estavam indo fazer a obra e tal, e dele chuva. E eu pensei, meu Deus, será que eles não têm uma capa de chuva? Essa menina, na garupa dessa moto, sem uma capa de chuva? Não, isso não pode ser. Eu lembro, eu acho que ele comentou também que ela não sabe nadar, e ele puxa ela, né? Ele carrega nas costas. Carrega, bota ali e vai embora. E aí eu na mesma hora, orei a Deus, Senhor, nós vamos dar uma capa de chuva, é tão barato. E enviamos para ele o valor, ele comprou, e eu disse, não, tu vai comprar também uma mochila, porque a sua capa não adianta, né? Eu perguntei, a tua moto tem bagageiro? Não tem. Então, já comprou mochila, comprou capa. Que né? bom. Então, o atendimento são essas coisas, assim, eu acho, não tenho certeza. Deus nos chamou, quando eu falo nos chamou, é a nossa equipe. É o pastor Alex, é a equipe que trabalha comigo, com a gente, são uma equipe que tem paixão pela obra missionária. Deus nos chamou para fazer este atendimento na obra missionária. São tantos atendimentos, são tantos testemunhos que tem, não é, de pessoas, dos irmãos que estão na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, e realmente precisavam, eles não pedem. O missionário não pede, o missionário que é de Deus não pede. Que nem falou o pastor Ronaldo aqui. Não precisa pedir, Deus é o dono da obra. Deus toca no coração. E o menino Miqueias, você falando aí, ó, Deus, no momento que eu fui falar com ele, disse que nós íamos ajudar, os dois começaram a chorar, não pararam de chorar. Aí, daqui a pouquinho, ele disse assim, isso aqui é a resposta de uma mensagem profética que eu recebi quando fui chamado para o missionário. E o meu pastor perguntou se eu tinha coragem de ir para a mata, para a selva, porque ele não mora na cidade, mora dentro da mata. Ele disse, eu tenho coragem. E daí Deus levantou um profeta e disse, eu levantarei pessoas que você nunca ouviu falar para ajudar no teu ministério. Então você faz parte disso. Que bênção, né? Que bênção. O pastor Alex também já pastoreia, né, desde novo. Você poderia compartilhar, pastor Alex, assim, uma providência de Deus, algo que você vivenciou? Porque assim, hoje eu já estou há 2 anos na obra e nesse pouco período que eu tenho, né, Deus me chamou aqui mesmo dentro dessa cidade, né? E eu tenho visto a mão de Deus assim, agindo a meu favor. E eu sei que também o senhor tem uma história, um envolvimento com a obra de Deus. O senhor poderia compartilhar uma experiência com a gente? Muito bem. Pastoreando igrejas, né? Hoje a gente saiu para a obra em 2011, né? A gente abandonou não, mas fomos dispensados do trabalho secular. Em 2011 a gente passou a trabalhar somente na igreja. Já víamos trabalhando na igreja, já como voluntário, mas em 2011 a gente integrou definitivamente na igreja, trabalhando na cidade de Chapecó. E a gente viu muitas vezes a mão de Deus nos abençoando. Esse primeiro período aí de 2011 a 2014, eu trabalhava diretamente na área social da igreja de Chapecó, uma fundação de assistência social. Então eu, como diretor da fundação, trabalhei direto nos projetos, criando os projetos, envolvendo.
E ali a gente viu muito a mão de Deus, né? Pessoas que precisavam de ajuda, é que nem o evangelista Malmir falou, né? É uma ação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que conduz e que supre necessidades, né? Que ele dá a direção, né? E a gente viu muitas vezes a mão de Deus sendo manifestada ali. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, se me permite. Sim, claro. Já que nós estamos falando em contribuição, né? E isso é muito importante, muito importante. Vamos dizer assim, é o combustível, né? Combustível que faz com que esse trabalho missionário, né, chegue avante. Tem gente que pensa assim, mas é só dinheiro, é só não sei o quê, né? Mas a gente precisa pensar algumas coisas muito importantes, né? Primeiro, nós estamos aqui nesse ano com o nosso tema, né, conduzidos pelo Espírito Santo, né? O evangelista Malmir falou da direção do Espírito Santo em olhar para o missionário irmão Miqueias, né, para a esposa, né, ser direcionado para eles, né? E tudo isso é direção do Espírito Santo, né? Então, você que está nos assistindo, você vai ser direcionado pelo Espírito Santo para ajudar, né? Vai ser conduzido pelo Espírito Santo para ajudar. E é neste momento que a gente precisa abrir o coração, né? Abrir o coração, abrir a mão, abrir a carteira, né? Para obedecer, né, o chamado do Espírito Santo. E dessa forma, a gente sabe que quando a pessoa se dispõe, né, a ouvir o chamado, a obedecer o chamado, ele com certeza vai ser abençoado, né? Não é uma barganha, não é uma troca, não é nada disso, de que as pessoas pensam, eu vou ofertar para ser abençoado. De forma nenhuma. Quem oferta, né, direcionado pelo Espírito Santo, ele está fazendo um gesto de gratidão, né, de gratidão, de louvor a Deus, né? A segunda motivação, né, que nos faz ofertar, que nos faz contribuir, é saber que no céu haverá grandes surpresas, né? Grandes surpresas, né? A Bíblia é bem clara em falar no tribunal de Cristo, né, onde haverão as recompensas, né, haverão a entrega dos galardões, né, e haverá uma grande surpresa naquele dia, porque tantas almas que serão apresentadas naquele dia, quem sabe a tua oferta, né? Estou falando para pessoas aqui que são contribuintes missionários, a tua oferta possibilitou que o missionário lá do Paquistão ganhasse almas para Jesus, né? E a Bíblia diz que Deus, ele não é injusto, né? Deus, ele trabalha na reta justiça e ele há de recompensar todos aqueles que, né, ofertaram para a obra do Senhor. Então é algo que mexe com os céus, né? É algo que mexe com um projeto, o maior projeto, né, do universo, que é o plano de salvação de Deus para a humanidade. E por terceiro aqui, só para encerrar a minha fala, para não demorar muito, né, a gente precisa entender que toda oferta, né, toda oferta é um sacrifício depositado aos pés de Deus, né, aos pés do Senhor. No Antigo Testamento nós tínhamos os sacrifícios de sangue que eram oferecidos, animais que eram oferecidos, né, o sangue do animal que era oferecido. E tem vários textos na Bíblia que falam que Deus recebe, né, esse sacrifício, esse sangue que é oferecido. Hoje nós não temos um altar aqui na igreja para oferecer sangue, oferecer um sacrifício de um animal, né? Mas se eu te dissesse que você está oferecendo, de certa forma, um sangue para Deus, como assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, o dinheiro que a gente traz, né, para oferta, ele é resultado, né, de um salário, né? Você recebeu esse dinheiro por um trabalho, né, por algo que você, o teu suor, né, o teu trabalho, o teu esforço físico, a tua vida, né, você doou parte da sua vida para que você recebesse aquele salário. Quando você assina um contrato com uma empresa, você diz assim, não, de tal a tal hora eu vou estar aqui. Ou seja, naquelas horas a tua vida está sendo comprometida com aquela empresa.
E aí chega lá no final do mês, o que você recebe? Você recebe o teu salário, ou seja, você está recebendo pela tua vida, você está recebendo pelo teu esforço, pelo teu suor, né? Quem trabalha aí em serviços, por exemplo, de construção, às vezes corta um dedo, né? Às vezes se machuca, né? Tudo ordenado pelo salário que vai ganhar no final do mês, né? Aí você recebe esse salário, né? Está nas tuas mãos, é o teu sangue, é a tua vida. Aí você vem na igreja, você traz perante o Senhor, né? Você está trazendo a tua vida, trazendo o teu sangue ali para oferecer. Então Deus recebe, porque é um sacrifício que você está fazendo, né? De ofertar, de contribuir. Então, nesses 3 sentidos, né? Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que toca, que acende a chama no nosso coração, né? Nós estamos ofertando porque a gente sabe que é um trabalho eterno, é um projeto de Deus para a nossa vida, um projeto muito maior. E a gente oferta porque é um sacrifício que a gente está oferecendo para Deus, né? Um sacrifício de sangue, de vida, e Deus recebe, né? E quando Deus recebe, Ele nunca deixa o ofertante sem uma resposta, nunca deixa o ofertante sem aquilo que ele veio pedir, solicitar perante Deus. Então é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso contribuir, né? É maravilhoso estar, né, oferecendo ao Senhor aquilo que Ele coloca em nosso coração. Então o chamado de contribuir, né, é Ele que toca, é Ele que direciona, é Ele que dá o valor, né? É Ele que nos chama, é Ele que dá o direcionamento para aquela oferta, aquela contribuição, e assim Deus vai sendo glorificado através da nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Muito edificante, né, falar sobre missão, porque é algo que faz parte, né, da nossa vida, do nosso ministério, né? Nós somos os missionários aqui que estamos segurando a corda, né? Ajudando o missionário que está lá na ponta, né? E eu tenho certeza, né, que Deus, Ele se agrada muito, né, desse trabalho. Glória a Deus por isso. Eu estava vendo aqui, ó, uma passagem bíblica. Certo. Que nós somos bastante agarrados, sabe, egoístas. Nós somos, é meu. É verdade. Esse chão é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, não toca aí no meu carro, então aquela coisa toda, tudo é meu. Mas em João, capítulo 17, versículo 10, diz assim, ó, e todas as minhas coisas são suas, são tuas. E as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Então tudo que temos não é nosso, é do Senhor. É Ele que proporciona oportunidades para a gente desfrutar. Quando alguém ganha um salário, e diz, aí a gente, é uma pergunta que parece que é fácil de responder para o crente. Quantos por cento é do Senhor? 10%. Se eu ganhar 100, 10 é do Senhor e 90 é meu. Na verdade, tudo é do Senhor. Tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. Porque se Deus não quiser, meu irmão, você não tem nada. Não é? Eu estava pensando, a gente vê as imagens do Rio Grande do Sul, a gente fica triste. Eu tenho amigos lá que perderam tudo. Então a gente fica pensando assim, na verdade, Deus é que comanda todas as coisas. Tudo que eu tenho, ele não me pertence, ele pertence a Deus. Porque no momento que ele quiser tirar, ele tira. E nós ficamos sem nada. Então, quando eu entrego ao Senhor com amor aquilo que pertence ao Senhor, Ele nos recompensará, não fará falta para nós. Porque o próprio Deus é que é dono de tudo, nós estamos envolvendo a Ele com amor. Então, a gente é muito, como eu disse, a gente é muito apegado, medroso, vai me faltar para minha prestação, vai faltar, mas Deus não deixa faltar nada. É verdade. É a questão de confiança, fé no Senhor nosso Deus. Tem um texto bíblico, o apóstolo Tiago diz, né? Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Ou seja, é exatamente isso que você falou, pensando só em si. Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu. Aí você vai para a oração modelo de Jesus, ele diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então nós precisamos aprender muito, né? E tem outro texto bíblico que eu vi um pastor falando e eu gravei aquilo, né?
nós gostamos muito de citar João 3,16 para evangelizar, e isso é, né, é um texto áureo da Bíblia, conhecido mundialmente, e realmente é um texto lindo demais. Aí ele perguntou pra gente assim, né, naquele dia que ele estava ministrando pra gente, e vocês sabem o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16? Eu falei, não. Lá diz que da mesma forma que Jesus se entregou por nós, nós também agora temos que dar a vida pelos nossos irmãos. E o que é isso? É para que outros possam viver, é necessário morrer, é necessário essa entrega, esse sacrifício, né, que o pastor Alex falou, e é necessário que eu pense no outro. Jesus falou que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, que é o amor vertical, e o amor horizontal, o meu próximo, né, como a mim mesmo. Então, se eu digo que amo a Deus, João diz também, e não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. E infelizmente, nós temos pessoas que mentem para si mesmo porque falam que amam a Deus, mas não faz nada pelo próximo. Será que o que eu tenho feito? Né? Como diz aquele lá, será que eu vou chegar diante de Deus com mãos vazias? Né? Então eu quero chegar lá e apresentar várias almas, quero mostrar um trabalho realizado não para a minha glória, para a glória de Deus, mas que isso venha a alcançar outras pessoas. Porque tem muita gente, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Aí ganha o carro, aí não vem na igreja, tipo, porque vai sujar o pneu, por isso, por aquilo. Eu não vou, então. Não vou ver, não vou porque os irmãos vão pedir carona. Meu Deus do céu. É melhor, eu acho que tem gente que Deus nem dá porque já conhece o coração. Agora tem gente que pega, usa pro reino e tem ali, e aí, não se apega a essas coisas. E é exatamente essa pessoa que Deus abençoa, porque está tão apegado às coisas. Lembra o jovem rico? Chegou diante de Jesus, ele falou que já fazia tudo, já cumpria toda a lei, já conhecia e praticava os mandamentos. Aí Jesus falou, falta só uma coisa para ti. Vende tudo que tens e entrega aos pobres. A Bíblia diz que ele se retirou, né? Aí Jesus falou, depois vem a mim, segue-me e terá um tesouro no céu. E ele saiu triste dali, porque o seu coração estava apegado às coisas. Então, se você que está nos ouvindo essa noite tem o seu coração apegado a essas coisas, saiba que isso também é idolatria. Idolatria é substituir o lugar de Deus. Muita gente pensa que idolatria é somente ter ali um objeto, uma estrutura ali, digamos, feita de gesso ou de madeira. Não. Idolatria é a substituição do lugar de Deus. Se no teu coração está o dinheiro, se no teu coração está bens e você não tem feito a obra missionária, sabe que tudo isso será destruído e você corre um grande risco de ir para o inferno. Essa é a verdade. Eu tinha um amigo que já descansa com o senhor, ele sempre dizia, Deus irá cobrar da igreja brasileira pelas dificuldades que a igreja tem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ele foi 2 vezes no Paquistão e a dificuldade lá é tremenda, não é? A perseguição é terrível, como em outros países. E literalmente tem pessoas que sofrem fome diariamente num país como aquele. A pobreza extrema. Pessoas que trabalham em olarias, que colocam os seus filhos para trabalhar em olarias para poder se alimentar, porque os donos das olarias são donos de armazém. E é uma bola de neve que não acaba nunca, entendeu? Tem pessoas que já estão trabalhando na olaria há mais de 40 anos. E são escravos ali. São escravos, eles nunca vão conseguir pagar dívida, por causa que sempre estão se alimentando e sempre está crescendo a dívida. Então eles são escravos sem ganhar nada. Trabalham 10, 12 horas por dia sem receber um centavo, só para se alimentar. Então a igreja tem esse dever de alcançar. São irmãos nossos, são pastores, tem muitos pastores que estão lá sofrendo, que estão fazendo a obra de Deus, e a nós, Deus tem nos dado esse privilégio, né? Deus tem nos dado essa condição de nós ofertarmos, de nós dizimarmos, de nós alcançarmos na obra missionária. Tinha um outro pastor lá no Rio Grande do Sul, que era nosso amigo, que dizia, ou evangelizamos ou deixamos de ser evangélico. Forte. É a frase que ele usava. Olha aí. Ou evangelizamos hoje ou deixamos de ser evangélicos. Porque está tudo na nossa mão para fazer. Nós temos uma facilidade tremenda para evangelizar, ainda mais hoje com a rede social. Temos uma facilidade muito grande para fazer a obra do Senhor. Então nós temos tudo para fazer a obra de Deus. E quando a gente vê uma dificuldade dessa, de pessoas que moram 50 quilômetros da igreja, como essa semana eu falei com a missionária que está no Amazonas, a Margarete, ela disse, família, eu tenho um casal aqui que mora 50 quilômetros da igreja, no meio da mata, e eles vêm nos cultos aqui, louvar ao Senhor. Meu Deus. Eu quero que quando vocês virem aqui, nós vamos lá visitar eles. Irmãos, gente, isso
eu fico pensando Deus olhando do céu e vendo o seu filho fazendo esse sacrifício com amor para ir adorar a Deus no lugar que tem lá, que é a casa de Deus, a igreja. Então nós temos tudo para fazer a obra de Deus. Deus nos tem dado esse privilégio de fazer a obra do Senhor e somos felizes por isso. Somos gratos a Deus por isso. Né? Eu, quando vim para Brusque, eu não conhecia aqui. Não é? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado com a cidade, com tudo. Era maravilhoso para mim. Não é? Mas hoje a gente vê assim que a gente pode fazer muito mais para o Senhor. Deus nos tem dado em nossa mão algo que nós podemos fazer muito mais para o Senhor. Porque tudo que fizermos para o Senhor ainda é pouco diante de tanta falta e necessidade que existe na obra do Senhor. E eu acho assim também, pastor Amir e pastor Alex, que boa parte do exemplo ele vem de cima, né? Dos nossos pastores, dos nossos líderes. Eu sou muito grato a Deus, eu tenho orgulho de dizer que a nossa equipe de pastores aqui são pastores missionários, que amam a missão. Mas ao longo dos anos a igreja brasileira sofreu muito, por um lado, com os salteadores, né? E às vezes isso também fez com que boa parte da igreja brasileira recuasse um pouco na questão de ofertar. E aí a gente entende. Mas do mesmo modo que um exemplo negativo arrasta, né, para um lado negativo, o positivo também. Com certeza. Eu fiquei sabendo aqui de um pastor, não vou citar o nome dele, aqui de Brusque, que ele estava tava acontecendo um culto e isso me impactou demais, isso faz alguns anos já. Estava acontecendo um culto, um culto missionário, e aí Deus tocou no coração dele. Aí ele parou o culto na igreja, subiu no púlpito, né? E aí chamou o missionário, né? E aí ele profetizou na vida do missionário e tal, isso aí tá gravado também. E aí ele tinha terminado de pagar o apartamento que ele tinha lá em Itapema, e ele falou assim, ó, Deus está mandando eu te dar. E ele entregou a chave do apartamento dele lá em Itapema, que é caríssimo, e ele deu pro missionário, porque Deus falou para ele dar pro missionário. Esse pastor ele já deu o carro que ele tinha, assim, é coisa bem de louco mesmo, sabe? Deu o carro para certo fulano. Ele vai lá e abençoa a pessoa, mas também, ao mesmo tempo, ele vive muitas provisões também. Pelo menos é o que ele conta ali nos livros e tal. E eu fico pensando assim, a igreja, vendo o pastor, tendo um coração liberal como esse, isso influencia demais. Com certeza. E eu acredito que hoje a gente precisa ter líderes, né, que tenham um coração liberal. Porque aqueles que estão lá na frente, a gente que mais jovens e tal, igual o culto ali do Planalto, que eu vi o pastor ali chorando, o jovem, aquilo me tocou demais e me influenciou a ser mais liberal do que eu tenho tentado ser. E já falando acerca desse testemunho, o que os senhores acham a respeito da liderança e o exemplo que a liderança tem que dar? Já para a gente também caminhar para o final. A respeito do exemplo, como é que deve ser a postura, o que os líderes precisam passar para essa nova geração, de forma resumida? Eu diria que o líder ele deve ter paixão e compromisso. O líder na obra missionária deve ser apaixonado pela obra missionária. Não é essa paixão passageira, não. Esse ardor que eu quero dizer. Essa vontade de fazer a obra de Deus e realmente fazer a obra do Senhor. Não é? E um compromisso de abraçar. Nós temos aqui em Brusque um sistema de adoção. Tem vários setores que adotaram missionário. E nós temos exemplos maravilhosos de adoção. Eu vou citar aqui um exemplo. Se depende do tempo, vou citar mais de um, mas eu tenho um que me chama muita atenção. A Siloé, aqui na Águas Claras, é um exemplo da missão da Siloé. A Siloé adotou um campo missionário, que é daqui do nosso estado. E o que acontece? Eles já foram inúmeras vezes lá no campo missionário ajudar o pastor, porque o pastor lá no campo missionário não tem condições de contratar pregadores, cantores, evento das crianças, ciclo de oração. O que eles fazem? Eles se prontificam, levam pregadores. Nunca me pediram um centavo da missão, porque a obra de Deus tem um custo, gente. Eu aprendi na escola dominical alguns anos atrás, eu tenho a revista guardada. A obra do Senhor tem um custo. E isso tem muita gente que não presta atenção nisso. Eu, quando assumo um trabalho, quando aceito o convite do pastor para assumir um trabalho, eu tenho que saber que eu tenho um custo.
O custo começa vindo aos cultos, porque é um custo de gasolina, porque tem que vir para cá. O custo é as minhas ofertas, que eu tenho que dar, eu tenho que ser o exemplo de ofertante. Não é? E outra coisa, eu tenho o custo de investir. Não é? Como esses investimentos estão sendo feitos. Não é? Então eles estão indo lá fazer a obra do Senhor, assim como na Águas Claras, o pastor Everaldo, agora está com São Bonifácio ali, que é o pastor Ademir, já foi diversas vezes. Essa semana ele disse para mim, eu fui lá no Ademir essa semana, levei a tinta para ele. Glória a Deus, né? Isso enche o coração da gente, entendeu? Ele me pediu dinheiro? Não, ele se esforçou com a igreja e levantou a oferta lá e levou, assim como outras igrejas. Em uma outra cidade aqui, que eu não vou expor o pastor, mas a chuva foi tão forte que arrancou o piso da igreja, baixou, o lado da igreja arrancou todo o saibro que tinha, e o porão da igreja, onde estava a máquina de lavar dele, a moto e outras coisas lá, ficou tudo embaixo d'água. E aí ele me mandou as fotos, mandou vídeos, olha, meu amigo, aqui estamos sofrendo, tá difícil. E essa igreja entra muito pouco por mês. Ele é sustentado por obra missionária aqui e em outros lugares. E aquilo ali me mexeu tão grande no meu coração. Eu disse, irmão, o que tinha no porão embaixo que eu conheço lá? Ele disse, irmão, a máquina de lavar da minha esposa estava lá. E a centrífuga também estava lá. Aí eu disse, irmão, e a sua esposa está sem máquina? Irmão, não deu para recuperar. Então aquilo mexeu comigo, eu escutando o áudio em casa com a minha esposa, eu digo, não podemos deixar o missionário desse jeito. E aí o que eu vou fazer? Eu podia chegar aqui no pastor Oséias e mandar o dinheiro, mas o Espírito Santo me conduziu a falar com a Sorocaba. Olha, uma subcongregação, a Sorocaba. Deus me disse, fala com o Renan, na Sorocaba. Peguei o telefone, mandei a mensagem para o Renan, mandei primeiro para o pastor dele, que é o supervisor dele, o pastor Tiago. O pastor Tiago me deu a liberdade, falei com o Renan abraçou. Dentro de 15 dias, eles entregaram uma máquina de 15 quilos. Meu Deus. E não precisou nem centrífugo, porque essas máquinas vêm tudo pronto. E a irmã lá está feliz. Gente, isso é exemplo na obra missionária. E essas paixão, esse compromisso que move a gente a fazer a obra do Senhor. E que Deus toque em muitos outros corações. Eu citei 2, mas tem vários exemplos aqui maravilhosos de pessoas que têm feito a obra de Deus, que têm adotado o missionário e têm feito a obra de Deus maravilhoso, né? Aqui na cidade, como também Bateias e outros lugares aí, tem feito também a obra do Senhor. E a gente é feliz por Brusque, pelo nosso pastor presidente, pastor Giovanni, que é um homem que eu já fiz várias viagens missionárias com ele. Ele tira do dinheiro dele para dar para os missionários no campo missionário. Ele não sai da casa de ninguém sem deixar um dinheirinho para a irmã, esposa do missionário, que às vezes não tem salário. Teve uma casa que ele entregou o dinheiro, a irmã ficou chorando, disse, eu esperava isso. Nós não temos 13º, eu esperava que Deus movesse o coração de alguém. Então, gente, isso nos enche de ânimo, de coragem, entendeu? Por isso que eu sou afoito, assim, às vezes eu vou para frente do púlpito, falo demais, e eu até fico em casa, meu Deus, eu falei demais hoje. Mas isso nos impulsiona a fazer a obra de Deus, porque tem seriedade, tem compromisso e tem paixão pela obra do Senhor. Nessa questão da liderança, bem rapidinho, o que me chama a atenção tem não sei se vocês já viram aquela figurinha, a diferença dos 2 líderes, né? O líder que vai atrás, né? Só mandando, empurrando, né? E o líder que vai na frente puxando, né? Os seus liderados, né? Então a gente louva a Deus porque a gente tem aqui líderes, né? Pastores, que eles não vão só, não só mandam, né? Vão, não. Eles vão à frente, eles puxam a gente, eles dão um exemplo, né? E isso é muito importante. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Giovanni, pastor Leomar, né? Que são bênçãos de Deus, né? A liderança aqui da missão, todos que estão envolvidos, eles têm esse compromisso, né? E a palavra que o evangelista Amir falou é exatamente isso, o sentimento de paixão, né? Paixão pela missão, pelos missionários. Isso é fundamental, é um combustível, né, para que esse trabalho prossiga, né? Eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança aqui de Brusque. Eu não quero ser injusto aqui, eu até peço desculpa que eu não trouxe anotado aqui, mas não quero ser injusto. O pastor Carlos Daniel,
da Limeira, o pastor Carlos Daniel, é apaixonado pela missão. Teve uma certa oportunidade que eu também não vou expor o nome do pastor, mas a esposa desse pastor falou com a minha esposa, porque eles iam vir aqui no congresso passado. E a gente sempre pergunta antes qual é a necessidade do casal, o que vocês têm mais necessidade, para a gente tentar alcançar, né? E a irmã disse assim: irmã, para mim, roupa para mim não precisa, minhas filhas me vestiram. Nós estamos aqui há 8 anos na cidade, nós não temos salário. Mas minhas filhas me levaram lá na cidade delas e me vestiram. Agora o meu esposo faz muito tempo que não compra um terno. Ele está com um terno velho. E eu peguei, né? Vou falar com o pastor Carlos. O pastor Carlos não levou 15 dias. E encheu o carro de roupa, entendeu? E foi lá visitar o pastor com uma equipe de irmãos. E foi outras vezes também fazer a obra do Senhor, não é? Então isso, gente, são pessoas que têm compromisso com a obra do Senhor. O Cedro, o missionário João Wesley, que faz um grande trabalho na Bahia. O João Wesley está fazendo um grande trabalho lá. Deus está abençoando muito a vida dele lá, ganhando almas para o Senhor. O João Wesley veio aqui e depois eles conseguiram mandar o dinheiro para poder arrumar o motor do carro que estava quebrado, o carro dele. Mandaram dinheiro, reformou o carro lá para o carrinho dele andar. Bateias também foi visitar, levou, e outras igrejas aqui que fizeram a obra do Senhor. Então nós temos exemplos maravilhosos aqui em Brusque, não é? E estamos orando que cada vez aumente mais, que a gente possa fazer mais ainda para a obra do Senhor. Com certeza. E eu acho muito interessante também o trabalho da forma que é feito, porque vocês têm uma comunidade onde vocês mandam fotos. Isso, a gente manda. Porque assim, uma coisa porque assim, quem critica, né, a obra de Deus não vê o resultado que está sendo gerado. Então essas fotos comprovam que a sua oferta, a sua contribuição chega lá. A foto comprova, né, os vídeos comprovam, o testemunho do missionário comprova que o que a gente faz, né, a gente louva a Deus, né, pelos nossos pastores que trabalham com transparência naquilo que fazem. Então isso faz total diferença, né? Eu chamo isso de atendimento, e é bom que quem está nos ouvindo saiba que a gente não manda só a contribuição, o auxílio mensal. Não, a gente dentro da necessidade do campo, também a gente supre essa necessidade. O ano passado a gente supriu com aproximadamente uns 7, 8 campos missionários, com pregadores que a gente mandou, com tudo pago, a gente paga a despesa. Claro que o pregador não vai lá para ganhar dinheiro, ele sabe que é uma obra missionária. Né? A gente dá gasolina para ele ir, alimentação, ele vai lá e faz a obra do Senhor e prega no congresso, faz a obra de Deus lá, e o pastor lá no campo missionário não tem gasto, né? Agora, esse mês, nós vamos atender um campo. O evangelista irmão Lemuel vai lá, dá um estudo para obreiros e a missão vai pagar. Olha aí. Há poucos dias atrás, o evangelista irmão Fábio e a Emanuela estiveram lá fazendo a obra do Senhor também lá no Oeste, e assim por diante. A gente tem esse prazer de ajudar dentro da medida do possível, né? Porque a gente também não tem condições de ajudar todo mundo, mas dentro da medida do possível, Brusque está ajudando esses campos missionários a fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Então a gente, né, passaria aqui horas e horas falando sobre a obra de Deus, porque isso cativa o nosso coração, né? Mas nós já estamos caminhando para o final agora. Queria passar então para o Samuel fazer seus agradecimentos, depois, né, pastor Alex, então o pastor Amir fazendo suas considerações finais aí, agradecimentos, se quiser mandar um abraço para o parente, né, enfim. Amém, amém. Eu me considero mais especial do que vocês que estão aí assistindo, porque eu estou aqui presencialmente ouvindo esses grandes homens de Deus, que para mim são inspirações. Para mim, o jovem pastor Amir, eu tenho uma grande admiração pelo Senhor, tá? Isso me toca muito, saber que quando o Senhor fala de missões, o Senhor chora. Isso, aquele dia que o Miqueias estava ali no Planalto, marcou assim, como eu via missões, antes e depois daquele dia marcou. Porque eu consegui ver no pastor Amir, né, e toda a equipe de missionários, alguém que tem paixão por missões, que respira missões, sabe? E como eu falo, como o exemplo vem de cima, eu posso olhar para quem está na frente e falar: Deus, eu também quero caminhar por isso aí também. Participar desse projeto. Às vezes eu não vou poder ir lá onde eles estão para poder, né, fazer missões e tal, mas como Deus me usa na ministração da palavra, e eu falo: Senhor, aonde tu me levar, eu irei. Hoje eu tenho uma mini biblioteca lá em casa. Eu gastei muito dinheiro ali para montar aqueles poucos livros que eu tenho,
Mas tudo isso para um propósito só. Estar Benção. preparado para onde Deus me levar e levar conteúdo para quem precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Essa é a missão da minha vida. Amém. Eu quero ser missionário a partir disso. Levar a mensagem do Evangelho aonde Deus me levar. E nada melhor do que estar aqui com dois grandes mestres que têm muita experiência para falar, e a gente poderia ficar aqui a noite inteira. Já passa aí seu contato, já faz a propaganda completa. Passa o arroba, passa aí o e-mail. A gente tem a equipe de auxílio aí, que a gente auxilia o campo aqui de Brusque. Né? E é bom saber, Samuel. E a gente sabe que você tem... Deus te chamou, você tem dom, tem talento. É verdade. Né? Então a gente vai usar, é claro que vai usar esse talento. Sim, Olha aí, sim. benção. E é isso, quero muito agradecer por essa oportunidade, creio que vai ter mais, né? Com certeza. Aí, se Deus quiser. Tamo junto. E é isso, pessoal, espero que vocês assistem, gostem, compartilhem, curte. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, agradecer pela oportunidade aí, pastor André, Tamo junto. com Samuel, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Companhia aqui também, evangelista Moamir, para nós é um prazer poder estar juntos aqui, dar a nossa contribuição também, né, para esse trabalho, que tem sido um exemplo, né, tem sido bênção de Deus. Nós queremos deixar um abraço a todos aqueles que assistirem, né, esse podcast, a minha família, ao nosso pastor, que Deus venha abençoar a vida de cada um e dizer, né, para você que está nos assistindo aí, né, viva o teu chamado, né? A pessoa que não entendeu qual é o seu chamado é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não encontrou o seu caminho, não encontrou o seu propósito de vida. Então, acima de tudo, né, peça direção a Deus, orientação, e encontre o teu chamado, né, encontre aquilo que você precisa fazer, né, aonde você se encaixa dentro do reino. No reino nós temos muitas oportunidades, nós temos muitas opções, né, de você trabalhar, né, mas para cada um de nós Deus tem um lugarzinho especial, né, então que você venha encontrar o teu chamado, que você venha encontrar o teu propósito de vida dentro do reino. Que Deus venha abençoar. Muito obrigado pela oportunidade, né, e estamos sempre à disposição aí para fazer a vontade de Deus e colaborar naquilo que está ao nosso alcance. Deus abençoe. Amém. Olha, para mim é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui falando de missão. Eu ficaria aqui por 2 horas mais. É um prazer estar contigo, André. Amém. Eu te admiro muito. Deus te abençoe. Eu também admiro muito o senhor. O Samuel também, esse jovem aí que a gente está vendo aí, vai ser uma bênção para nós, para a obra de Deus. Com certeza. Que Deus abençoe. Eu também quero agradecer a minha equipe, a minha equipe de missão, o pastor Alex, que é o nosso companheiro na missão, a irmã Késia, que foi uma aquisição top aí do pastor Giovanni. Muito bom. Então a gente está muito feliz com essa equipe e precisamos que ela cresça ainda mais, né, para a gente fazer a obra do Senhor. E eu não posso deixar de citar e agradecer as minhas raízes, a minha referência. Eu venho de um estado onde todos os meus tios são crentes e estão vivos graças a uma referência, que é o meu avô. Meu avô, quem me criou, né, dentro do reino de Deus, me ensinou a palavra de Deus, me ensinou a respeitar a obra de Deus e saber como tratar os obreiros, como tratar uns aos outros, me ensinou a ir para a escola dominical todo dia de manhã e decorar um versículo bíblico e falar lá na igreja. Compromisso, desde cedo. Ele era um compromisso que eu tinha durante a semana, decorar um versículo da escola dominical e recitar lá aquele versículo áureo da escola dominical lá. Então eu tenho uma referência, né? Meus tios todos estão vivos, 86 anos o mais velho e o mais novo me parece que está chegando perto dos 80 anos já, mas estão todos vivos servindo a Deus, graças a essa pessoa que é o seu Adriano Fernandes da Conceição, que era o meu avô. Então é uma referência, eu não posso deixar de falar nele. E também eu sei que vocês vão ouvir esse podcast, que Deus abençoe a vida de vocês. A minha esposa, não é que Deus me deu a minha esposa para ser uma coluna do meu lado. Não é? Minha esposa é aquela pessoa preocupadíssima com a obra de Deus. Meu Deus do céu, ela se preocupa até demais com a obra de Deus, mas ela
ela respira a obra do Senhor. Eu, antes de vir para cá, ela estava mandando mensagem para mim da missão, porque a gente, nesses horários de Brusque, é complicado. Mas a gente, eu sou grato a Deus por ela e para o nosso pastor-presidente, né, que é um homem que eu já falei aqui, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela visão. Eu nunca corri atrás de cargo, eu até me escondia nas consagrações lá no Sul, eu fugia de perto, mas eu sempre chamado da minha vida, e eu nunca me preocupei com isso. Mas Deus usou o pastor Giovanni, e depois de 30 anos de presbítero, ele me levou a evangelista da igreja. Então eu sou feliz pela vida dele, pela vida da família, que Deus colocou esse pastor maravilhoso aqui na cidade. É verdade. E foi no tempo certo. Sim. Porque Deus usou um profeta lá, há muitos anos atrás, disse: a tua jornada é muito longa. Eu pensei, vou durar 100 e poucos anos. Mas era a jornada ministerial, né? Eu sou grato a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer então ao meu amigo Samuel, também ao pastor Alex, evangelista Moacir. Deus continue abençoando vocês, usando vocês poderosamente nessa obra missionária, que eu tenho certeza que ela vai continuar, né? E Deus vai continuar prosperando em todas as áreas. Em nome de Jesus. Se você quer ser, né, um parceiro então da obra missionária, né, você pode procurar o seu pastor, né? Você tem ali então um carnê, que você tem um QR Code, pode estar contribuindo. Se você deseja entrar em contato, né, com a igreja, nós temos nossa rede social, então a ADBrucast, você pode entrar também na ADBrusque e se inscrever lá no nosso canal, que é ADBrusque também. Você vai acompanhar lá conteúdos desse podcast, onde você vai ser edificado, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.